É um prazer estar com vocês aqui e vai ser bem rápida a minha passagem, infelizmente, porque eu tenho que voltar para a divisão, porque eu tenho uma reunião lá que, se não vai, já viu, né? Aí não vem mais. É melhor vem, vai, porque se não voltar, não vem mais de novo. Então, a comissão diretiva, o plenário da divisão começa hoje à noite, né? Então, eu saio daqui já de volta. Mas é um prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre comunicação. Depois dessa aula, né, de história, de desenvolvimento da comunicação no Adventismo, o Dr. José falou e de outras falas que eu também escutei aí, o pastor Daílson, também o Tito falou, né? A gente pode ter uma ideia bem interessante da comunicação de hoje, de ontem. Eu vou falar um pouco de algo um pouco diferente. Não é nem de ontem e nem de hoje, é de sempre. Eu vou falar um pouquinho de comunicação enquanto estratégia, porque essa é a visão que eu trago dos meus estudos. Então, eu estudo comunicação nas organizações, comunicação organizacional. E vocês vão entender onde é que entra a vida de vocês aqui, vai ficar bem claro. Tive que fazer uma decisão aqui, ou áudio ou o passador, então optei pelo áudio. O passador vai ser assim. Então pode passar primeiro aí, por gentileza. Então. Vamos então conversar um pouquinho sobre algumas coisas que vão fazer a diferença, fazem a diferença para todos nós, tá? Isso aqui não interessa se você está estudando teologia, já estudou, se você não interessa nem qual é a sua área, porque a comunicação ela passa por todas as atividades humanas. Não interessa qual a profissão que a pessoa escolhe, ela se envolve com comunicação. Esse é um mito de que as pessoas acham que só comunicação é só para comunicadores. Esse é um erro. Comunicação é para as pessoas que estão vivas. Só não temos comunicação com os mortos. Apesar que alguns também conseguem desenvolver isso. Essa é a ideia, né? A ideia. Então o que eu quero dizer é o seguinte: existe comunicação em todas as nossas atividades. E a gente se depara com a comunicação em todos os momentos. E é isso que a gente vai tratar agora para vocês terem uma ideia. Vamos falar um pouquinho de imagem percebida. É o primeiro, isso aí, pode deixar aí. A imagem ela é percebida por todos os públicos de interesse de uma organização. Ou seja, todo mundo percebe as coisas de uma maneira. A gente tem a ideia de que todo mundo entende as coisas da mesma forma. Que todo mundo recebe uma mensagem e pronto. Essa era uma ideia antiga, de que você conseguia massificar todo mundo com uma mesma mensagem, e que todo mundo iria reagir e responder da mesma forma a essa mensagem. Só que isso se mostrou errado. Não funciona assim. Na verdade, nunca funcionou assim. Havia uma maneira meio simplista de fazer a comunicação. A comunicação era massificada. E até pode ser que serviu em alguns momentos, em alguns lugares, em algumas circunstâncias, por algum tempo. Só que não serve mais, porque cada vez mais você compreende que as pessoas percebem as coisas de uma maneira diferente. E é isso que a gente chama de imagem percebida. As pessoas que se relacionam com a sua organização. Qual é a organização que nós falamos aqui principalmente até agora? Igreja Adventista. Uma organização que é comum à maioria de nós aqui. Essa organização se comunica o tempo inteiro com seus públicos, no plural mesmo, não é com o seu público. São vários tipos de públicos. Não é só público interno e externo, ou adventista e não adventista. Existem dezenas de públicos diferentes, dentro de interno e de externo. E esses públicos consomem, percebem as coisas que a igreja faz de maneira diferente. Pode passar. A imagem percebida ela tem a ver com a maneira como as pessoas enxergam quem eu sou e como é que eu atuo. Isso vale para você, isso vale para a igreja, isso vale para uma empresa, isso vale para o governo, vale para qualquer organização e até para as pessoas. O que quer dizer isso na prática?
As pessoas olham para o que você fala e elas querem saber se você é aquilo que você está dizendo. E a comunicação trabalha com isso, na verdade. É com isso que a comunicação trabalha. Eu digo que sou um bom pai. Posso dizer para vocês, fazer uma ótima palestra aqui, colocar dezenas de slides e vocês ficarem convencidos disso. E a minha filha pode aparecer na primeira fila e dizer, mas ele nunca está em casa. Então ele não é um bom pai. Ou ele não dá atenção, quando ele está também não faz nada. Quando não está já não faz diferença nenhuma. Ela pode me desmentir pela percepção que ela tem. E por que ela vai ter essa percepção? Ué, porque de alguma maneira eu faço coisas diferentes das quais eu digo, ou das quais eu comunico. Então muitas vezes a igreja e nós vamos fazer comunicação, vamos divulgar coisas, vamos fazer vídeos, áudios, textos, vamos escrever, vamos fazer uma porção de coisas. Mas o que é que isso representa realmente o que a igreja é? Por exemplo, nós fazemos vídeos dizendo que a igreja é receptiva, recebe bem as pessoas. Ela recebe muito bem as pessoas sempre? Sim ou não? Não sei, não posso responder, não quero responder. Enfim, não interessa agora a resposta, não interessa que nem sempre isso representa a realidade. Uma pessoa pode dizer, que bonito vídeo que vocês fizeram. O Daílson não mostrou um vídeo antes lá sobre tolerância, maravilhoso, né? Aí o cara vai na igreja. Primeira coisa que ele vê alguém sendo intolerante com ele. Qual é o grande problema aí? A comunicação prometeu uma coisa, o vídeo prometeu. O vídeo fez uma promessa, a igreja não entregou. Não entregou isso. E quando ela não entrega, a comunicação não acaba sendo eficiente. É isso que tem a ver com a imagem percebida. Ele percebe, as pessoas não percebem aquilo muitas vezes que você quer que elas percebam. Elas percebem aquilo que elas estão vivenciando, que elas estão experimentando. Então comunicação não é feita só de mandar vídeo para frente, mandar mensagem no WhatsApp, fazer postagem no Instagram, colocar não sei o que no Facebook, fazer uma transmissão no YouTube. Essa é uma parte da comunicação, mas ela não é a única parte. Porque comunicação é uma estratégia. Não adianta você fazer isso e depois o que você está prometendo não ser entregue. Ser muito diferente. Pode passar, vai acontecer o seguinte. Bom, isso aqui é uma outra coisa. A imagem percebida ela é formada na mente, depende também da história de vida. Uma pessoa, por exemplo, que teve uma experiência ruim com a igreja, você pode fazer dezenas de vídeos maravilhosos. Ela vai dizer, pois é muito legal, mas quando eu vou lá na igreja de vocês são brutos, vocês são grossos, indiferentes, não falam direito com a gente, não explicam nada, ficam usando um monte de palavras que ninguém entende nada aqui dentro. Esse é o ponto. E isso é comunicação também. Isso também faz parte da estratégia de comunicação. Vamos lá. Vamos passar. Tem o discurso, que é aquilo que eu quero dizer como igreja, aquilo que eu quero comunicar. O discurso tem basicamente duas partes. A estrutura, que são os princípios. Alguém falou aqui, princípios, crenças, diretrizes. Acho que o Daílson falou, Tito falou. Imagino que o pastor Jean também mencionou isso em algum momento. Isso a gente não quer que mude e não muda. Porque isso é nossa fundamentação, nossa base, nossa estrutura. Isso não é que não muda porque a gente é birrento e não quer mudar, é porque se mudar a gente perde a identidade. A gente passa, sabe o que é perder a identidade? É perder a identificação com o outro. Quando você perde a identidade, o outro não te identifica mais. É por isso que é ruim. Ele não consegue mais saber quem você é. E se ele não sabe quem você é, ele não confia mais. Por isso que não dá para perder a identidade. É por isso, é simplesmente por isso que você não pode perder a identidade, como igreja e como pessoa. Então quando você perde a identidade, você perdeu tudo. Então o que nós mudamos é o quê? A expressão, a forma como eu digo as coisas, a forma como eu comunico. Eu entendo que o Odailson trouxe alguns insights bem interessantes na fala dele. Eu prestei atenção pelo menos na parte que eu peguei. Ele trouxe algumas questões de inovação, de criatividade, de relevância. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso vai alcançar públicos diferentes. E vai alcançar as pessoas, vai mostrar que as pessoas podem criar uma conexão com a igreja. Então a comunicação é muito importante. Ela não é apenas para... que legal, esse vídeo é muito bem feito, muito bacana, muito legal. Tá, mas para que ele serviu? Qual foi o objetivo dele? Ele conectou você com a igreja? Conectou com a missão? Conectou com a estrutura, com os princípios da igreja? Se não conectou, você está perdendo tempo. Você está fazendo para puro entretenimento seu ou do outro.
aí não tem muita relevância, porque você não está trabalhando para as finalidades da própria organização da qual você faz parte e que tem uma missão que você diz que acredita nela. Você diz que acredita. Eu não acredito. Não, você não acredita, beleza. Aí segue outro caminho. Agora, se você acredita nessa missão, acredita nessa mensagem, o que você vai comunicar precisa ser coerente. Pode passar. Senão vai dar o seguinte problema. Pode passar. Peraí. Vamos passar agora o primeiro vídeo para vocês terem uma ideia de imagem percebida. São 3 vídeos que nós vamos passar rapidamente. Os três falam da igreja adventista, com percepções diferentes. Veja como é que uma mesma organização pode ser vista de 3 maneiras diferentes. Vamos ao primeiro vídeo. Isso não é a abertura do Na Mira da Verdade, não. É outro programa. A vida da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Presta atenção. 2 aspectos: a volta de Jesus e a guarda dos sábados como dia especial de adoração a Deus. Você vai acompanhar com a TV Leão fatos que você não conhecia sobre os adventistas no Brasil e no mundo. Ela está em mais de 215 países, 61 editoras e gráficas, com 790 hospitais, clínicas e orfanatos. São 19 indústrias de alimentos e mais de 8.000 escolas. E uma rede de comunicação aqui no Brasil. Pode passar. Isso, só segura agora um pouquinho. Esse primeiro vídeo mostrou que a igreja adventista, né? Mas por que aspecto foi mostrado? Institucional, organizacional ou estrutural, né? O que ele destaca no começo ali? Que é uma estrutura grande, mundial, e fala os números. Olha os números ali, hein? São números expressivos, mostram uma igreja grandiosa. Quem olha isso aí tem várias reações aí. O governo, inclusive, fica com uma das reações do governo é: nossa, dá para taxar bastante aí, né? Tem bastante imposto para pagar. Então, porque olha o tamanho, olha a quantidade de estrutura que tem, olha a quantidade de instituições, de diversificação de negócio que tem. Agora vamos prestar atenção nesse segundo vídeo que também fala da igreja adventista. Nascemos para levar ao mundo uma mensagem de salvação e esperança. Somos parte do movimento adventista que pregava a volta de Jesus para buscar seus filhos e que surgiu em 1844. Em 1863, fomos organizados como Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos. Obrigado, pode passar. De lá... É só o início dos vídeos, tá? Pode passar. Isso. Segura aí. Isso aí já vamos ver o recado desse aí. Você já imagina o que vem por aí, né? Percepções. Primeira percepção, estrutura. Segunda percepção, é nós mesmos. Aquilo ali é nós dizendo como é que nós queremos que sejamos vistos. Nós nascemos de uma origem. Ou seja, nós não viemos do nada, não somos malucos. Temos uma origem muito legal. Nascemos com uma missão bem bacana, bem interessante. Então é uma outra forma de ver. E agora olha como é que alguns percebem nós também. Solta aí, nosso amigo. Olá, pessoal. Alguns amigos têm feito perguntas bem objetivas sobre quais são as minhas razões para afirmar sempre e recorrentemente que o Adventismo é um movimento herético. Eu apresento geralmente algumas razões básicas baseado na literatura e nas informações adventistas. Primeiro assunto que você deve saber é que a igreja adventista é uma igreja com um proselitismo dissimulado, falso. Eles
a proposta deles é realmente alcançar crentes de outras igrejas, embora eles chegam a nós dando tapinha nas costas e nos chamando de irmãos. Uma das provas... Pode passar. Esse é o desabafo do nosso amigo aí. Esse vídeo tem milhares de visualizações, como os dois anteriores têm. São percepções. Aqui eu não entro no mérito de nenhum deles, mas a questão é, existem percepções diferentes. Eles estão falando da mesma igreja. Não estão falando de outra igreja, não. Estão falando, são as percepções. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós vamos fazer uma comunicação, nem sempre as coisas são percebidas do jeito que a gente gostaria. Aí nós temos crise. Quando nos vem do jeito que nós não desejamos, quando nos vem do jeito... Quem é que gosta de ser apresentado de uma forma e você dizer, não, mas você não é assim? Ser desmentido. Não, sou uma pessoa muito boa. E a sua mulher grita lá atrás, não, calhorda! É crise no casamento e crise de identidade, de percepção da imagem. Isso acontece também. A comunicação trata disso também. Também pode ter crise quando vem incoerência entre o que dizemos que somos e fazemos. Eu falo aquilo que eu falei antes, aquilo que eu estou prometendo e aquilo que eu estou entregando. Pode passar, por gentileza. O que a gente pode fazer para potencializar a imagem da igreja e a imagem que nós queremos que a igreja tenha? Há muitas oportunidades. Eu quero falar dessas coisas porque elas são muito importantes e elas vão fazer diferença no trabalho da igreja, no trabalho de vocês hoje, no futuro e sempre. Por isso que não interessa em que estágio qualquer um de nós estejamos aqui, nós já estamos lidando com isso. Nós já estamos vivenciando isso. Vamos lá. Primeiro ponto. Pode passar. Formar um discurso coerente, valores e ações compatíveis. Agora ele vai dizer, mas o que isso tem a ver com comunicação? Tem tudo a ver. Aí que está. As pessoas acham que isso não tem nada a ver com comunicação, quando na verdade, essencialmente, isso é comunicação. Você ter coerência entre os valores e as ações. O que eu digo que é importante? Honestidade, entender o outro, me relacionar bem com as pessoas, amar todas as pessoas, tá bom? E agora vamos começar essa comunicação. Essa comunicação precisa traduzir isso aqui. Ela não pode se contradizer com o que você acabou de falar. Então você não pode, na comunicação, prometer coisas que você não está fazendo. Se você não está indo bem numa coisa, não fica comunicando isso. Não fica criando um monte de vídeos dizendo uma coisa que você, como igreja, não é ainda, porque não melhorou, porque não resolveu isso, porque não está lidando bem com isso. Então existem muitos desafios. Nós precisamos, a comunicação eficiente. Isso aqui não vale só para a igreja, vale para qualquer organização. Esse estudo é amplo, ele é para a organização como um todo. Ele forma as organizações que vão bem, elas formam um discurso coerente. Discurso coerente é isso. Eu digo uma coisa, faço outra. As pessoas vão ter a tendência de perceber da maneira mais próxima do que eu gostaria. Claro que sempre tem pessoas que vão perceber de uma outra forma. Vamos lá, passando. Entender os públicos, pesquisa, diálogo, método de alcance. Nós precisamos conversar com os públicos com os quais nós nos relacionamos como igreja. Aqui eu imagino que um monte de vocês faça vídeo por aí e publique. E talvez eu tenha alguns que tem canal no YouTube aí e que produzam conteúdo. Você conversa com os públicos? Você conversa, você sabe o que eles acham do seu conteúdo? Não interessa, eu faço aqui o vídeo, quem não gostou é porque é burro e porque tem mau gosto. É assim. A gente tem a tendência de colocar a culpa na pessoa que ela não gosta, mas às vezes ela gosta do que você está falando, mas ela não está conseguindo entender. Você não está conseguindo abordá-la de uma maneira que ela está achando aquilo compreensível. Por isso que falta pesquisa, falta diálogo, ouvir o outro, ouvir o que a pessoa está falando. Nós precisamos saber escutar os públicos como igreja. E isso vale em todos os níveis. As pessoas vão lá e eu vou criar um momento aqui de comunicação no sábado de manhã, cheio de coisa, porque o pessoal vai ficar cheio de informação, vai ficar todo mundo bem informado. E as pessoas começam a reclamar. Mas você não presta atenção. Aí eu quero dizer, mas por quê? Porque você fica 30, 40 minutos falando um monte de coisa que não me interessa. É por isso que eu não escuto você. Se você fizesse um videozinho de 5 minutos e mandasse pelo meu WhatsApp, talvez eu me interessasse. Não, mas você fica falando 40 minutos, atrapalhando o horário do culto, encurtando a escola sabatina, me atrapalhando. Pensa
metodologia de como é que você aborda. Não é o problema, o problema não está na mensagem, não está no que recebe, está na abordagem que você usa, na maneira como você faz a comunicação. Isso vocês vão levar, e já devem estar enfrentando isso na sua vida aí, de comunicação. Vamos lá, mais um. Tornar projetos úteis e conectados com públicos e com o discurso da organização. A nossa igreja fala muito, por exemplo, em ajudar ao próximo. Quando nós temos uma oportunidade de nos conectar com as necessidades da sociedade, nós temos que fazer isso. Porque as pessoas se mostram mais sensíveis, mais abertas e, portanto, mais propensas a ouvir o que a gente tem para dizer. Só que você tem que aproveitar as oportunidades, e isso é comunicação. Não é tirar proveito de tragédia, não é fazer sensacionalismo, não é pegar uma piscada de um papa e transformar numa tese. Não é isso. Não é pegar uma mão levantada de um protestante e dizer isso significa, não significa nada, significa que ele levantou a mão. Só significa isso. Tem que cuidar. Existe sensacionalismo barato, isso não ajuda na comunicação. Sensacionalismo de baixa qualidade. Estou falando de quando você pega uma necessidade que a sociedade traz e você se conecta com ela e mostra, puxa, olha aqui pessoal, vocês estão vivendo esse problema, a gente tem uma coisa legal para oferecer que vai ajudá-los. Isso é comunicação. Isso dá muito resultado, tá? Isso dá resultado. Ah, mas onde é que você tirou isso? Porra, de 300 mil cases que eu já vi sobre isso. Só daí. Não precisa ter trabalho científico para dizer que isso dá resultado. Já existem resultados definidos. Vamos lá, próximo. Criar e consolidar uma rede de influenciadores com credibilidade, mais conhecidos ou menos conhecidos. O que quer dizer isso? Quer dizer, eu acho que o Adailson, estou lembrando aqui um pouco do que ele falou um pouquinho sobre colaboração, né? A comunicação hoje não se faz sozinha, se faz em redes de conexão, em redes de colaboração. As pessoas vão trazendo as informações e a gente vai tentando criar o conteúdo. As pessoas produzem conteúdo. Vocês estão produzindo conteúdo. Vocês produzem conteúdo. Não existe mais só a TV Novo Tempo faz o conteúdo e todo mundo fica esperando o que ela vai lançar, ou o Felicete Play, ou o NT Play. Não, você também produz conteúdo. E nós precisamos de influenciadores, pessoas que ajudam a multiplicar aquilo que nós estamos comunicando para os outros, para os seus grupos de atuação, seus grupos de influência. Por isso que eles se chamam influenciadores, pela razão óbvia. Eles influenciam um grupo. Isso não tem nada de extraordinariamente novo. As pessoas falam, nossa, influencers, isso é uma novidade. Não é novidade, sempre teve isso, só que não eram digitais. Isso já existe há muito tempo. Na Grécia Antiga já tinha influenciadores. Eles já propagavam as informações. A diferença é que hoje é digital. Essa é a diferença. Então existe influenciador, existe youtuber, existem multiplicadores de conteúdo. A gente precisa o quê? Pegar essa boa mensagem e fazer chegar para eles. Mas os influenciadores vão trabalhando de acordo com a linguagem do público deles. Tem mensagem um pouco mais descolada, olha, a abordagem mais descolada, tem uma abordagem mais tradicional. Ah, mas a abordagem descolada não é boa. Por que não? Ah, porque eu não gosto. Ah, bom, então tá bom. Só porque você não gosta. Mas não é para você? É para o cara descolado. Você não é descolado. Então para você vai a mensagem tradicional, porque você é tradicional. E você vai entender na sua tradição e vai ser tudo bem. Não é mensagem diferente. É abordagem diferente. É uma metodologia diferente. Ela não vai comprometer os fundamentos daquilo que eu falei antes, da mensagem. Não vai comprometer os fundamentos da própria igreja, da identidade dela. Próximo. Fortalecer a comunicação de posicionamentos institucionais relevantes. Hoje a gente trabalha muito com assessoria de imprensa, eu trabalho direto com os veículos de comunicação. Mais uma vez eu recorro ao Adailson, porque ele falou um monte de coisa que eu trago um conceito agora. Ele falou, por exemplo, aquele vídeo que eles produziram aí na União Central foi para a TV Globo. Foi, de certa maneira, uma ação de divulgação mais ampla. Mas por que isso é importante para nós? Por que isso é importante para nós? Porque você alcança outros públicos. E quem inventou que tem que chegar para toda a nação, tribo, liga e povo, foi Deus que disse que tinha que fazer isso. Então nós temos que pregar para todo mundo. Isso não é uma opção. Essa é a essência da missão. Então nós temos que tentar maneiras para chegar a esses públicos. E
E se um dos públicos, e se esses públicos vão se informar por meio de um trabalho, de uma coisa veiculada num veículo de comunicação, como o G1, o UOL, enfim, TVs, mas as TVs não prestam, esses jornais não prestam. Bom, nada presta, se for pensar por esse lado, e tudo presta. O que presta? Não gosto deles por causa disso. Ok, eu também não gosto de muita coisa. Mas são canais, eles chegam a públicos. E se eu tenho a oportunidade de levar a minha mensagem ali, por que eu não vou levar? Por que eu vou privar pessoas de conhecer a mensagem que eu entendo que é relevante, que eu entendo que é necessária para a salvação de pessoas? Eu preciso trabalhar. Isso é estratégia. Por isso que comunicação para mim é estratégia. Comunicação igual a estratégia. Para mim é a mesma coisa. Estratégia de uma organização para ela se chegar, para ela se tornar relevante, se tornar conhecida e compreendida pelos seus públicos, passa pela comunicação. Vamos lá, próximo. Quais são as principais ameaças à percepção de imagem? Bom, tem algumas ameaças que nós temos que tentar neutralizar. Vamos lá, próximo. Fake news, boatos e desinformação. Aqui eu imagino que nenhum de vocês passe fake news para os outros, né? Amém? Foi fraco, amém. Isso quer dizer que passam ou não? Ou recebem? Quantos recebem notícias mentirosas? Olha que bênção. Amém? Amém? Desamém. Olha só, eu recebo mensagens falsas todos os dias. Eu sou um privilegiado. Eu trabalho com gestão de crise, então essa é a minha função. É receber o que não dá certo e o que não presta também. Eu também trabalho com isso. Mas é impressionante como isso atrapalha. Isso é a desinformação. Isso tira tempo da pregação do Evangelho. Isso desvia o foco. Isso causa discussão inútil. Vamos passar aqui para a gente ver algumas. Olha só o que acontece muitas vezes. Aqui cortou um pouquinho. A gente tem que fazer notas para esclarecer coisas que as pessoas ficam divulgando. Divulgaram que o pastor Ayrton, que ele, presidente da divisão sul-americana, participou de uma reunião com outros 12 líderes de divisões, uma reunião secreta para tratar do decreto dominical lá no Vaticano. Ele viajou e escreveu uma carta explicando tudo isso e no final colocou Maranata e tal. Essa carta circulou por aí. E várias pessoas, nossa, oremos por isso, é verdade, é verdade. Aí a pessoa falou assim, eu pedi para ele, vamos orar por isso. Eu falei, vamos orar por você também. Por que você está mandando isso? Mas não é verdade. Irmão, você já parou para pensar no que você leu na carta? Não parei. Ok, então tá bom. Você não parou para ler, para pensar. Não é parou para ler, parou para pensar. Quando você pensa um pouquinho, você vê que tem coisas que beiram um absurdo, mas que são compartilhadas como verdades. Toda hora tem alguns cristãos sendo decapitados no mesmo lugar. Há uns 20 na Índia, uns 30 na África, ou não sei, na Zâmbia, no Zimbábue, ou morreram na Rússia, ou morreram... Sempre tem alguém morrendo no mesmo lugar, na mesma época. São os fake news reincidentes. Eles voltam, eles são cíclicos. Eles acontecem todos os anos, eles voltam. Todos os anos eles voltam. Eles vêm pelo tal do WhatsApp, principalmente. Nós fizemos, pode passar aí. Nós fizemos uma campanhazinha no nosso site chamada, vocês podem acessar dv.st/fake news. Pior que não saber, é saber errado. Mas eu não estou sabendo de nada, me passa uma coisa aqui. Olha aqui, toma. Legal, agora eu estou por dentro. Não, continua sabendo errado. Não adiantou nada. Então o que acontece? Porque não adianta ficar sabendo errado e passar por... Isso é desinformação, isso atrapalha a imagem da igreja. Isso cria confusões, tá? Pode passar. A gente fez algumas artes assim mais engraçadinhas para poder dar uma suavizada. Então fake news é mentira, o pai da mentira você já sabe quem é, né? Ou não. O maior problema das citações de internet é que nem sempre os créditos são verdadeiros, assinado apóstolo Paulo. Claro, é brincadeira, o apóstolo Paulo não escreveu isso. Vamos dizer que é uma fake news. Olha, aí falaram que o apóstolo Paulo... Não. A gente só bota embaixo, não compartilhe sem confirmar. Onde é que eu confirmo? No portal, no Felicity Play, no site adventistas.org. Eu compartilho na Bíblia.
nos livros de Ellen White. Essa citação de Ellen White, nossa, é incrível. Onde é que ela está? Não se sabe. Você já conhece. Testemunhos secretos, mensagens escondidas. Essas coisas que vivem, né? Esses livros que não existem, com citações que tampouco existem. Mas isso continua acontecendo e cresce. Porque é fácil, o cara só faz isso aqui, encaminha. Eu só recebo coisa encaminhada. Eu perguntei esse dia para um pastor, qual é a fonte? Ah, não tenho nem ideia. Então tá bom. Próximo. Se ele potencializar informações negativas, o chamado fogo amigo. Pode passar. Muita gente acha que criticar publicamente a igreja nas mídias sociais digitais é legal. Falar abertamente contra, ficar dizendo que ele tem uma nova luz, uma nova coisa, um produto novo. Sempre uma coisa melhor, ou que isso aqui está errado, isso aqui não pode, mas ele faz isso publicamente. Não, mas isso é muito bom, porque daí melhora a igreja. Não melhora a igreja. Não torna melhor a igreja, tá? Eu vou pegar o perfil seu e vou começar a escrever mal de você, para você ficar uma pessoa melhor, né? Escrever, vou falar tudo que eu acho de você, inclusive coisas mentirosas, mas eu tenho certeza que você vai ler aquilo ali e vai dizer, nossa, realmente, que coisa boa que ele falou, né? Me chamou de safado, de um monte de coisa, mas eu vou mudar, eu vou ficar uma pessoa muito boa. É isso que se faz com a igreja muitas vezes. Se fala mal dela publicamente para melhorá-la. Mas onde é que está a lógica disso? Não tem lógica não, a comunicação não funciona assim. Meus amigos, tem gente de outras igrejas, que eu não vou citar, que tem muito mais problemas que nós. Você não vê esses líderes e os membros falando mal dessas igrejas publicamente. Eles não falam. Porque eles entenderam o princípio de que para falar mal já está cheio de gente. O que a gente precisa defender. Ah, mas não tem nenhum erro na igreja, então claro que tem, mas vai falar com quem é devido. Vai falar com quem pode resolver. Não precisa divulgar na rede social. Eu sei que vocês não fazem isso, mas propague essa ideia para as outras pessoas que vocês conhecem e que talvez façam isso e que acham que é legal isso. Isso é um problema para a imagem, tá? Vamos lá, o próximo. O meu tempo já está estourando. Previsões do futuro. Ele nem mostrou mais o cartaz, isso é mau sinal. Previsões do futuro. Previsões do futuro não é porque eu sou adivinho, não. Isso aqui são coisas que o mercado vai mostrando que vai acontecer na comunicação. Vamos lá. Vou passar. Mais relacionamento organizacional e menos institucionalismo. Isso é uma realidade. Fiquei animado com esse número. Mais como organização com as pessoas. O que é se relacionar? Quantos fazem transmissões de culto ou participam de transmissões de culto em igreja? Não, ninguém participa de transmissão? Mas quantos assistem a transmissões de culto? Já melhorou. Vocês já perceberam que muitas vezes nós fazemos transmissões, mas quando as pessoas começam a perguntar coisas ali, ninguém resolve, ninguém responde para elas? Já perceberam? A pessoa pergunta, nossa, que legal esse culto, eu quero ser adventista, como é que eu faço? Silêncio. Silêncio. Aquilo ali é muito preocupante, porque quando você não se relaciona com alguém que está de alguma maneira entrando na sua igreja, quando você criou uma transmissão, você de alguma maneira criou um ambiente virtual de culto. Você proporcionou isso. Ah, não, o culto é só na igreja. Sim, mas então você está transmitindo, você está potencializando isso. Está chegando no celular dele, ele pode estar no metrô, no ônibus, assistindo ao culto, mais concentrado que o cara que está sentado no banco da frente. E ele resolve perguntar algo. O que você faz quando ele pergunta? Nada, às vezes. Não atende a pessoa. Isso é preocupante, meus amigos. Hoje nós vivemos a era do relacionamento. As pessoas perguntam. Nós já recebemos nos nossos canais oficiais, nas nossas redes sociais da divisão sul-americana, pessoas que estavam avisando: eu vou me matar agora. Agora! Alguém pode me ajudar? Imagina se a gente não tem alguém ali para conversar com ela. Ah, mas vou fazer o quê? Não posso resolver o problema de todo mundo. Claro que não pode resolver o problema de todo mundo, mas das pessoas que você está chamando para a sua rede, você pode e deve. Você, quando faz uma transmissão, você está chamando as pessoas para conversar com você. Então atenda a elas. Dê atenção total. Não adianta atrair. Não, vou fazer um negócio sensacional, vai atrair um monte de gente. Tá, e o que você faz depois? Olha, pessoal, pode ir embora, tchau. Aí é só entretenimento. Você traz elas e dá um atendimento, oferece mais alguma coisa, uma palavra, um conselho, um estudo. Aí você está dizendo: vem cá, vamos continuar conversando?
Você quer entender mais sobre a Bíblia, sobre o que eu creio? Isso é a era do relacionamento. Isso vai fazer parte da vida de você. Já deve estar fazendo parte. Próximo. Mais transparência e autenticidade na comunicação. Nós trabalhamos com autenticidade e transparência. Nós vamos fazer transmissões agora, até convido vocês a visitar nossas redes sociais, Adventistas Brasil no YouTube, Adventistas Brasil Oficial no Facebook, Adventistas Brasil no Instagram. Nós vamos transmitir várias partes da Comissão Diretiva Plenária da Divisão Sul-Americana, que é a reunião com o maior número de líderes na América do Sul. Nós vamos transmitir, vamos fazer boletim. Para quê? Para dar transparência. Para mostrar que não existe nada a esconder. Não é uma reunião secreta. Eles vão discutir coisas que ninguém pode saber. Não, eles vão discutir tudo. Tudo que eles vão discutir é perfeitamente público. Claro que não dá para você transmitir o tempo inteiro, porque existem questões técnicas, regulamentos. Mas existem muitas decisões, a maior parte delas e a maior parte das apresentações e dos lançamentos de projetos são de interesse da igreja como um todo. Nós trabalhamos para fazer isso, inclusive em situações de crise. Como é que nós lidamos quando acontece uma crise que pode afetar a igreja? Nós orientamos todas as regionais da igreja, todas as instituições, a que respondam com notas, que digam o que realmente aconteceu e como é que a igreja está lidando com isso. Esse é o ponto da autenticidade e da transparência. Nós não temos nada a esconder como igreja, meus amigos. A comunicação hoje é a comunicação da transparência, da credibilidade, da autenticidade. As pessoas vão cobrar coerência. Se você diz, começa a fazer. Aconteceu esses dias, não sei quantos de vocês viram, uma grande youtuber vegana, não sei se vocês viram aí, colombiana. O que aconteceu? Um belo dia ela foi flagrada comendo peixe. Nossa, para o vegano isso é pecado capital. A mulher foi trucidada, para não dizer massacrada. Ela fez uma resposta no YouTube. E eu fui ler os comentários. Meus amigos, os caras não pegaram leve com ela, não. Não adianta nada que você está falando. Você é uma hipócrita. Você passou anos nos enganando. Você não vale nada. E outras coisas bem piores que as pessoas falam por aí dos outros, né? Mas não. Isso ninguém faz. Ninguém fala mal dos outros. Ninguém xinga ninguém nas redes sociais. Imagina só. Nem os adventistas. O que a gente vê no Facebook é de ficar com o cabelo em pé, com as palavras que alguns adventistas dirigem a outros. E pior, dirigem a não adventistas muitas vezes, porque não concordaram com a opinião deles. Isso é outro capítulo que eu nem vou falar aqui. Só que isso tudo afeta a percepção da igreja. Consegue entender isso? Porque tudo é igreja. Não, igreja é só o pastor. Eu não sou pastor, não sou nada. Você é influente em uma rede de contatos. Tá? Vamos lá, vamos passar. Comunicação mais humanizada, porém menos egocêntrica. O centro é a mensagem, não é a personalidade do mensageiro. Se você quer ser youtuber, muito bem, só não se esqueça, você não é o centro. É a mensagem que você vai deixar que é o centro. Ah, mas eu quero me promover, eu quero aparecer. Então não seja youtuber. Você está no caminho errado. Isso não é um conceito de comunicação que Deus nos deixou. Deus nos deixou um conceito de comunicação muito claro. Muito claro. O pastor Jan Zukovski acabou falando bastante disso também. Deu uma pincelada interessante nisso. Vamos lá, próximo passo. Atenção às causas, às pessoas e ao que é mais simples. As pessoas hoje estão muito ligadas a causas. Elas querem lutar por alguma coisa específica. Quem pega muito bem isso é a ADRA, a nossa agência humanitária. Ela observa causas, ou seja, necessidades das pessoas e transforma isso em causas. Atenção, essa é uma tendência muito forte. Causas legais, que tem a ver com o quê? Com a nossa estrutura, com a nossa identidade, com a nossa forma de pensar. Não adianta criar uma causa que não tem nada a ver com o que a igreja crê, né? Aí vai dar o quê? Vai dar crise, vai dar falta de sintonia. Tem que ser uma causa alinhada, harmonizada. Vamos lá. Mais um. Mais engajamento dos stakeholders em favor das marcas. Traduzindo, as pessoas só vão defender coisas nas quais elas acreditam.
As pessoas não vão defender a igreja se elas perceberem que a igreja começa a fazer produtos e materiais que não condizem com o que ela faz, com o que ela é. Se elas começarem a perceber contradição, incoerência, elas não vão defender. Isso é comunicação. Isso aqui são tendências, tá? Isso aqui é a realidade do que está acontecendo na comunicação hoje. As pessoas, vocês mesmos vivem isso. Quem é que de vocês aí gosta de curtir uma página que não tem nada a ver com o que vocês acreditam? Não, eu gosto de ver gente me xingando. Eu gosto de ver sites que xingam tudo que eu acredito. Não, você não vai nisso. Eventualmente você vai para conhecer, mas você não fica achando legal e todo dia pegando conteúdo dali. Eu faço isso, né? Eu, pela função que eu tenho que olhar tudo que existe. Então eu olho gente que fala mal da igreja, muito mal, gente que fala muito bem, gente que fala coisas sobre nas quais eu não acredito. Tudo isso, mas é por uma função. Se até uma pessoa me criticou lá, você está seguindo tal perfil? Sim, porque eu tenho que ver o que ele fala. Não, mas não pode segui-lo. Você precisa saber o que ele está falando, até para justamente eu poder trabalhar a estratégia para ajudar. Se eu não sei o que ele está falando. E o último, finalmente, eu acho que é o último. E aí termino. Comunicar, na minha visão, é mais do que falar. É ser. Eu preciso ser uma organização. Eu preciso ser, aí no caso de vocês, um pastor, um futuro pastor, um estudante de teologia, que efetivamente vive aquilo que vai comunicar. E vive aquilo que a igreja está comunicando. A igreja está criando... Vocês viram que a estrutura de comunicação da igreja cresceu bastante, né? Ela deu um salto incrível em 10, 15 anos. É impressionante. Agora, não adianta só fazer produtos comunicacionais. Vídeo, texto WhatsApp, foto, texto, revista, não sei o que mais, assessoria de imprensa. Se você não for aquilo que você está comunicando, vai criar desarmonia, vai faltar alinhamento, vai ser problemático. Que Deus nos ajude a você. Eu espero que você fique aqui com uma coisa em mente. Nossa comunicação precisa ser uma comunicação eficiente e coerente. É isso que eu quero deixar para vocês. Eu podia falar um monte de coisa aqui, gastar um tempão falando de gestão de crise, técnicas e não sei mais o que. Mas não é isso que vai interessar para vocês agora. Eu mudei a minha palestra. Tinha uma palestra muito mais técnica de gestão de crise. Podia gastar um tempão aqui. Não vai interessar. Os detalhes a gente vai conversando em algum momento e vocês poderão ter meu contato. Não todo mundo ao mesmo tempo para conversar, eu não consigo dar conta, né? Mas paulatinamente, gradativamente a gente pode ir conversando. Mas o que vocês têm que pegar em mente é isso. Não se engane, a comunicação é muito mais do que ficar fazendo produtos comunicacionais. É ser uma organização coerente. Sem isso nós não vamos ter êxito. E graças a Deus a Igreja Adventista tem ido muito bem, porque ela tem procurado ser coerente. Eu quero só falar uma última coisa, tá? Esses segundos aí. Tem uma outra igreja, e eu posso citá-la porque é bem positivo. Você já ouviu falar de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Conhecidos por? Beleza. Eles fizeram uma pesquisa em 2012, 2013, sobre o que as pessoas pensavam deles. E adivinha o que as pessoas falaram sobre eles? Só coisas lindas, maravilhosas. Não. Elas falaram duas coisas que deixaram eles perplexos. Vocês são racistas e não acreditam em Cristo. Vocês não são uma religião cristã. Isso veio na pesquisa. O que eles fizeram quando pegaram a pesquisa? Choraram, oraram e disseram: esses caras estão errados. Não. Ué, é assim que nos percebem? Eles começaram um trabalho de comunicação e começaram internamente a mudar. Se você olhar a comunicação deles hoje, você vai perceber que Cristo nunca apareceu tanto quanto nos últimos 4, 5 anos nas comunicações dos mortos. Procure depois aí. E pessoas negras também apareceram. Muito. Eles têm um documentário no Netflix, não sei quantos já viram. Eles têm um grande documentário no Netflix. Metade dos protagonistas são negros ou pardos. Isso era impensável há 10, 15, 20 anos atrás da Igreja dos Mormons. Não aparecia.
qual é o estereótipo do mormon? Um cara loiro, de gravata com uma plaquinha aqui, batendo na sua cara. Olá! É isso. É isso. Eles quebram esse estereótipo na comunicação. Isso aconteceu por conta de uma receptividade ao que é uma pesquisa. Eles ouviram as pessoas. Eles escutaram. Nossa, mas então eles vão mudar a doutrina? Eles não mudaram a doutrina. Eles disseram que sempre acreditaram em Cristo. Eu não vou entrar no mérito disso aí. Mas talvez faltasse esse elemento aparecer mais claramente. Por isso que eu falei, eles não mudaram a essência deles. Eles não deixaram de ser o que eles são. E nem deixaram de crer no que eles creem. Mas eles mudaram a expressão da identidade deles, do discurso deles. É disso que eu falo quando eu estou me referindo à comunicação ser mais ser e não tanto apenas falar. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade.